Gabarito, vamos falar com quem teve lá de fato e talvez contar alguns bastidores. Delegado Palumbo, conta pra gente. Eu acho que no início do programa você descreveu com muita perfeição, né? Poucas ideias, poucos debates de ideias, muitos ataques, né? Eu falei assim, ó, daqui a pouco eles vão sair no soco aqui. Foi o que eu pensei lá. Pessoas lá dos partidos políticos lá, quando um falava, o outro gritava, e o outro falava, o outro vaiava. Eu acho que faltou discutir ideias, né? Faltou discutir ideias. Realmente, alguns candidatos ficaram se esquivando o tempo todo, não responderam perguntas básicas, né? Trocavam de assunto o tempo todo, entre eles o Ricardo Nunes e o Boulos. E aí a gente acaba vendo um debate aí de muita pancadaria e poucas ideias. A gente sabe muito bem, Pepe, nós que aqui não tem nenhum ginasiano, a gente sabe a vida como ela é, a gente sabe que curtidas ou likes não são necessariamente votos. Mas quem roubou a cena aí nas redes sociais ou antissociais para muitos foi Pablo Marçal. Queria muito a sua opinião da performance bombástica dele. Para muitos ali aquela linguagem incendiária virou sinônimo de simplicidade, a destemperança virou sinônimo de independência. Acho que a gente já viu esse filme antes. Será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Marinho, nesse debate, a única conclusão que eu tenho é que quem perdeu foi os eleitores de São Paulo, né? Infelizmente, os políticos que foram para esse debate, que estão concorrendo ao cargo de prefeito de São Paulo, não conseguiram colocar as ideias para a cidade. Então foi um debate com nível de agressividade muito alto. E o Pablo Marçal, a gente já sabia, né, qual que era a cartilha dele. Era subir o tom, ser agressivo, tentar reproduzir o que é o bolsonarismo e o Bolsonaro, de certa forma. E o Pablo Marçal, na minha opinião, ele perdeu chance, né, de mostrar para o público de São Paulo quais são as ideias dele para a cidade de São Paulo. Ele não fez isso, não é? Então ele perdeu um momento muito bom. Agora, mais importante que o debate em si, Marinho, é a repercussão do debate. E o Pablo Marçal tem uma rede de mais de 10 milhões de pessoas que pode, de certa forma, catapultar os cortes que ele vai fazer do debate, mostrando uma realidade que não aconteceu. O Datena, você foi bem preciso na sua apresentação, falando que ele realmente se perdeu. Exatamente, se perdeu em vários momentos. E na minha opinião, a pessoa que mais conseguiu se destacar foi o prefeito Ricardo Nunes. Até porque ele foi alvo de todos os candidatos, porque ele é o prefeito atual. Ninguém conhece, de certa forma, o Ricardo Nunes, e ele conseguiu, de certa forma, ter uma certa possibilidade de colocar as suas ideias para São Paulo, né? Então, na minha opinião, o Ricardo Nunes conseguiu aproveitar o ataque que sofreu, né? Escorregou em vários momentos, mas conseguiu se colocar. E o Boulos tem uma boa oratória e também conseguiu, de certa forma, colocar as suas opiniões em relação à cidade de São Paulo. Então, realmente, os dois candidatos que estão na frente das pesquisas foram os que, na minha opinião, se mostraram mais, se aproveitaram mais do debate, né? Ficam tentando zoar que o prefeito Ricardo Nunes pode ter o carisma de uma batata frita dormida do Bob's, porém, isso talvez não foi necessário para ele poder sair com uma imagem até boa diante ali no comparativo, né, mano? Especialmente porque ele mostrou uma frieza impressionante até, dadas as flechadas que foram incessantes com ele sendo o alvo. O que você achou? Exato, em certa medida parecia o profissional e os desesperados, né? Todo mundo tentando, de alguma forma, tirá-lo da zona de conforto, e ele conseguiu manter a frieza, né? Cabe ao eleitor avaliar a situação. Agora, Maria, você já pediu um chopp e veio só espuma? Infelizmente, já. Foi isso que aconteceu nesse debate, né? Porque o que teve foi muita gente espumando, muita raiva, muito ataque e pouco chopp, pouca proposta, pouca ideia concreta para o cidadão efetivamente poder avaliar o que é necessário para o futuro de São Paulo. E aí eu fico me perguntando quando que nós vamos amadurecer como sociedade no que nós temos de demanda para os candidatos, porque isso aí vai gerar muitos cortes em rede social, mas não gera amadurecimento do debate para a cidade. Quando a cidade fica em segundo plano, acontece o que estamos tendo, que é um subaproveitamento das oportunidades e do potencial do nosso país, que fica em último plano num debate quase egocêntrico, né? Cada um querendo ser um personagem mais visível, mais
sedutor para o eleitor, mas só um personagem. E São Paulo e todas as cidades do Brasil precisam, de fato, de um prefeito e não de um personagem de rede social. David de Tarso, você conhece bem aí os meandros da cidade. De fato, foi assim, um show de horrores, paupérrimo no sentido de propostas. Mas é impressionante como a expectativa de que o pleito aqui em São Paulo seria nacionalizado, reforçando a hiperpolarização que tem ainda no Brasil muito forte. A gente viu personagens como Nicolás Maduro, o próprio Hamas sendo citado contra Guilherme Boulos. De outro lado, enfim, vários personagens, e Lula e Bolsonaro, evidentemente. O que você achou? Estava de acordo com a sua expectativa? Não, muito abaixo da expectativa. E essas questões, o que vão influenciar em São Paulo, efetivamente? Então, a gente não ouviu propostas e não ouviu algumas respostas que a gente gostaria de ter sobre o que, como, quando, onde, porquê e o principal, que é o e daí? E daí? Por que está sendo discutido isso? A vida da pessoa, a questão pessoal dela é mais importante do que as propostas que ela tem para apresentar? Os candidatos ficaram mais preocupados em promover ataques, lacração na internet, com os recortes depois que vão ser feitos para redes sociais, para a tentativa de realmente convencer as pessoas, os eleitores, de que ele é o melhor candidato para assumir o cargo. Só que a gente viu pouca proposta e respostas muito evasivas, viu, Marinho, em relação a questões sobre mobilidade urbana, sobre segurança pública, que aflige a cidade e que não tem nada de concreto ali de fato para que a pessoa consiga ver e falar assim, como que o candidato vai fazer aquilo? Então, de que maneira? Eu vou buscar recursos onde? Não teve nada de resposta nesse sentido.